Olá pessoal, então hoje eu vou fazer aqui uma apresentação para vocês e falar sobre as tecnologias das vacinas contra a Covid-19, com o intuito, né, de explicar o básico para combater a desinformação, né. Hoje, principalmente no Brasil, a gente tem aí muitos veículos de informações, né, muitas pessoas procurando se informar, mas mesmo assim as coisas nem sempre ficam muito claras, né. Então, o objetivo aqui é trazer um pouco mais do conhecimento técnico, né, um conhecimento um pouco mais aprofundado, mas também de modo simplificado, para que as pessoas consigam entender, né, tudo que está acontecendo, toda essa enxurrada de informações e de conhecimento que está circulando aí durante a pandemia. Então, eu sou o Gustavo Moreira, eu sou doutor em biotecnologia, trabalhando na Alemanha no momento. Eu vou explicar um pouco para vocês como é que funciona a área de biotecnologia e os conhecimentos básicos das vacinas. A minha apresentação vai seguir esse cronograma, mais ou menos, né? Vou iniciar com uma introdução, explicando um pouco das bases da biologia molecular e da biotecnologia, também passar um pouco pela biologia básica do coronavírus, né? Depois nós vamos ver um resumo das tecnologias utilizadas atualmente nas vacinas contra a Covid-19, né? Entender a revolução das vacinas de RNA, né? Vamos falar um pouco sobre o uso de adenovírus e os vetores virais, falar das vacinas feitas de proteínas, né? Principalmente das tecnologias da VLP, que é bastante conhecido, e também das vacinas inativadas e explicar um pouco dos métodos clássicos de fazer vacinas para humanos. Também vamos falar sobre o tempo de desenvolvimento das vacinas, né? Principalmente respondendo a pergunta, né, de por que sempre demorou décadas e agora demora um pouco menos de um ano, né, para desenvolver uma vacina. Depois nós vamos ver a composição das vacinas e entender um pouco a origem dos eventos adversos, o que pode causar os eventos. Depois nós vamos fazer um pequeno resumo, um apanhado geral de tudo e passar para algumas perguntas que eu recebi aqui também. Bom, para começar, a gente vai ver 3 passos básicos que são essenciais para entender a biotecnologia, né? Sempre quando a gente aprende, né, a biologia molecular e a biotecnologia, a gente considera que o DNA, né, é a molécula principal, né, o componente principal de todas as coisas, basicamente, que a gente faz, seja no laboratório ou até teoricamente, quando a gente desenvolve uma tecnologia. E o primeiro passo aqui importante de conhecer é a transcrição. Basicamente, a transcrição é um passo no qual, né, a biologia transforma, né, um DNA, que é uma molécula-chave, né, de armazenamento de informação genética, em uma molécula de RNA, que é considerada uma molécula intermediária que a gente vai ver. Também é possível, né, que uma molécula de RNA, né, seja o princípio da informação genética e seja convertida para DNA, num processo que a gente chama, que é o segundo passo, né, aqui, que é a transcrição reversa. Apenas alguns vírus conseguem fazer essa transcrição reversa, então não é uma coisa muito corriqueira na biologia, mas é um passo bastante importante para a gente aprender aqui. E dessa molécula de RNA, né, a gente aprende o terceiro passo, que é chamado de tradução. Basicamente, quando a biologia converte a informação contida no RNA, né, que é a nossa molécula intermediária, em uma proteína, né? E aí a gente vai ver um pouco o que as proteínas podem fazer, né? Como a gente pode usar esse conhecimento do DNA, do RNA e da proteína para o desenvolvimento de tecnologias que possam ser aplicadas na saúde humana. Só para falar um pouco da composição, né, dessas moléculas, né? O DNA é composto daquelas famosas bases ATCG, né? O RNA também tem essas bases, só troca o T por um U. E a proteína, as proteínas são um pouco mais diferentes, né? Já que elas têm 20 aminoácidos, né? São compostos de aminoácidos, e são 20 diferentes que compõem todas as proteínas, né? Que têm diferentes funções no nosso organismo, né? Em relação aos tipos, né? Nós temos que não apenas um tipo de DNA, de RNA, né? Ou até de proteína, mas temos diversos, né? Em relação ao DNA, nós temos, por exemplo, o DNA de fita dupla, o DNA de fita simples e os plasmídeos, que a gente vai comentar um pouco mais em alguns slides. E o RNA também, né? Não tem apenas um tipo, né? Nós temos o RNA mensageiro, né? O mRNA, o RNA ribossomal, o RNA de interferência, né? E diferentemente do DNA, né? Que tem uma função de armazenar a informação genética, né? O RNA ele tem a função de levar essa informação genética para as fábricas celulares e regular a quantidade de produtos, que no caso são as proteínas, né? Os tipos de proteínas, né, depende muito da composição de aminoácidos, né? Como a gente falou, tem 20 diferentes. E o tamanho das proteínas podem ser, né, variados, né? Então, imagine uma proteína pode ter de 100 até milhares de aminoácidos na mesma proteína, uma combinação completamente diferente, né? Então, a composição dela depende muito da ordem desses aminoácidos, né, e do tamanho da proteína que a gente está conversando.
E basicamente a função dela é executar todas as funções celulares, né? A gente vai ver mais para frente onde é que ela é produzida, né? E onde que ela pode atuar. Então, para ver um pouco mais com imagens, né? A gente vai começar falando aqui um pouco do DNA, né? E aqui nós temos, né, que o DNA é um material genético protegido no núcleo da célula, né? Então, como a gente pode ver, que o DNA se encontra dentro do núcleo da célula, né, protegido por uma membrana, né? Ele não fica solto dentro da célula, justamente com o intuito de proteger esse material genético, né, que é basicamente a base da vida. As moléculas externas, né, de material genético podem até chegar dentro do núcleo, mas elas não se incorporam no genoma, né? Aqui eu coloquei como exemplo um plasmídio, né, que é uma molécula de DNA circular, né? Ele pode até chegar ao núcleo, mas dificilmente, quase nunca, ele se integra no genoma. Um dos mecanismos de integração que ficou bastante famoso durante a pandemia, né, foi a recombinação homóloga, né, que é basicamente um mecanismo de integração de DNA em genomas, né? A gente vai falar sobre ele mais para frente. Aqui a mensagem é que o DNA fica protegido dentro do núcleo da célula. Depois nós passamos para o RNA, né, que ele é produzido a partir do DNA, né, e ele não fica, a princípio, dentro do núcleo. Ele é exportado para fora do núcleo, como a gente pode ver aqui na figura, né, e além disso ele tem um tempo de duração relativamente baixo, né. Fisiologicamente, né, pegando um valor em média, ele dura, né, tem uma meia-vida de aproximadamente 10 horas dentro do corpo, né, e no caso das vacinas, né, esse RNA foi aprimorado um pouco mais para ele ficar mais tempo no nosso corpo atuando, né. E no caso ela pode essas moléculas podem demorar de 2 a 3 dias para serem degradáveis. E aqui justamente a mensagem é que quando a vacina é utilizada, ou qualquer método que utiliza RNA, esse RNA não entra no núcleo da célula. Como a gente vê, a atuação do RNA é fora do núcleo, né, no que a gente chama de citoplasma, ainda dentro da célula, mas fora do núcleo, e não entra em contato com o DNA. Então, a grande parte dos argumentos, né, que a gente fala sobre modificação genética do genoma e tudo mais, não se aplica, já que nem na biologia isso acontece, né? E as vacinas realmente não têm esse efeito de entrar no núcleo para modificar geneticamente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E, por fim, né, nós temos as proteínas, que nem a gente falou, elas são responsáveis por desempenhar praticamente todas as funções da célula, né? E ela também é feita no citoplasma, né? Como a gente pode ver, o RNA dá informação aqui para o que a gente chama de ribossomos, para colocar um aminoácido do lado do outro e fazer o processo que a gente chama de tradução, né? E que é basicamente montar uma proteína. Aqui, né, como a gente pode ver, né, as representações de desenho, né, de uma célula, né, com núcleo definido. Aqui uma imagem de microscopia, né? E as proteínas atuam basicamente em todos os locais da célula, seja dentro do núcleo, elas podem entrar no núcleo para desempenhar funções de replicar o DNA, por exemplo. Elas podem ir para o citoplasma para desempenhar diferentes funções para replicação da célula e até mesmo atuar nas mitocôndrias para a produção de energia, né? Então, as funções das proteínas são bem variadas. Então, é esse o terceiro processo na prática. Bom, e quando a gente fala da composição do coronavírus, né, uma das principais informações que a gente precisa ter é sobre o material genético, que no caso aqui é um RNA. Né? Isso significa que ao entrar na célula, né, quando o vírus invade a célula, ele não precisa chegar no núcleo. Né? Como a gente viu, o RNA pode atuar no citoplasma, né? E lá ele utiliza a ferramenta das nossas células, né, para produzir as proteínas do vírus. E uma vez que as proteínas são produzidas, elas fazem novos vírus e assim o coronavírus consegue se replicar dentro do nosso corpo. No caso, né, a estrutura do coronavírus aqui contém algumas proteínas mais importantes, né, que a gente pode ver o RNA sendo protegido, né, pela proteína N, que é bastante importante em diagnóstico, principalmente imunológico. Mas a principal proteína é a proteína S, né, que é a proteína que fica na superfície do vírus, chamada de spike, né, e que promove a entrada do vírus na célula, né, principalmente nas células do pulmão, e então iniciando a infecção, que podendo então causar a Covid-19. Né. Bom, sabendo disso, né, a gente tem hoje, né, as 4 principais tecnologias aí do desenvolvimento de vacinas, né, as de RNA, as de adenovírus, as de vírus inativado, né, que possui praticamente todas as proteínas do coronavírus, então a gente chama que é uma vacina que contém proteínas, mas não são purificadas, e
as vacinas de proteínas recombinantes, que então são as proteínas purificadas, né? Bom, então a gente vai começar a falar aqui, né, das vacinas de RNA, né? E a principal coisa que a gente tem que mencionar aqui, que é um dos avanços mais importantes que essa pandemia nos trouxe, é que sobre o tempo de desenvolvimento, né? As vacinas de RNA permitiram que a gente, né, a humanidade, batesse um recorde, né, de desenvolvimento de vacinas, né? Recorde de tempo no desenvolvimento de vacinas. Por exemplo, no caso aqui, a gente tem que dar informação genética, né? Ou seja, desde o sequenciamento do genoma do coronavírus até a montagem de uma vacina, né? Produção de uma vacina e aplicação em humanos, a gente só demorou 69 dias, né? No caso, foi a empresa Moderna, né, que produz a vacina de RNA aí, que bateu o próprio recorde que também tinha sido dela, né, em um experimento anterior. E agora a gente consegue afirmar que a gente, em menos de 70 dias, aí, consegue desenvolver uma vacina completamente nova para um vírus completamente novo em menos de 3 meses, o que é um avanço absurdo do ponto de vista científico. E uma das vantagens dessa vacina é que ela simula basicamente o que acontece na infecção pelo coronavírus, né? No caso, né, quando o coronavírus invade as nossas células, ele não precisa entrar no núcleo, assim como a vacina, e as proteínas, né, são produzidas basicamente da mesma forma, só que a vacina possui, né, um material genético reduzido e produz uma proteína, né, do vírus de uma maneira bem mais controlada, né? E além disso, né, o RNA é uma molécula que é existente em todas as células do nosso corpo, né? Então, o nível de segurança é relativamente alto, né, já que é uma molécula conhecida, né, do nosso corpo, também já é bastante estudada. E ao contrário do que muitos pensam, né, o primeiro produto aprovado usando o RNA não foi, né, a vacina, mas sim foi um produto para tratamento de doenças genéticas já em 98, né? E aí, de fato, nós não tínhamos nenhuma vacina sendo aprovada antes da pandemia, né? Apenas algumas experiências, né, já em humanos, por exemplo, a vacina desenvolvida em 2016 pela Moderna contra o Zika vírus, né, durante aqueles surtos que tiveram, né, em 2016, já tinha sido testada em humanos com a segurança avaliada e tudo mais. Então, não era uma tecnologia nova. Mas um dos grandes avanços, né, que a pandemia nos trouxe foi o conceito, né, a popularização do conceito que a gente chama de plataforma de vacinas, né, ou vacinas baseadas em plataforma. Basicamente, né, ele traz um conceito de utilizar uma tecnologia para diversas vacinas, né? E a principal vantagem disso é em relação principalmente à segurança, já que se uma vacina for segura, as outras muito provavelmente serão também. No caso do RNA, né, é uma molécula que não varia muito, né? Ela pode variar a sua sequência, mas a composição básica dela não muda. Então, se uma vacina se mostra altamente segura, né, que é o caso aqui das vacinas contra o coronavírus, diversas outras também muito provavelmente serão, né? É diferente, por exemplo, dos métodos mais antigos, que a gente, toda vez que tinha uma doença nova, tinha que pegar o patógeno, trazer para um laboratório, e cada vez era um processo diferente, né? Já que os organismos eram completamente diferentes um do outro. Isso também ajuda a reduzir bastante o tempo, né? Ajudou bastante, né, nessa quebra de recorde aqui. E no caso, né, de doenças virais, né, o RNA é talvez uma das melhores opções, justamente por simular, né, o que acontece na maioria das infecções por vírus, né. A outra tecnologia que se popularizou bastante também são as vacinas de adenovírus, né, principalmente utilizando adenovírus não replicante. E nesse caso aqui a gente não está falando de RNA, mas sim de DNA, né. A maioria desses adenovírus tem o material genético, né, de DNA. Então, no caso, isso significa que eles precisam chegar ao núcleo para funcionarem, né? E aí, de novo, aquela questão, né, da recombinação homóloga, a gente vai ver no próximo slide como é que funciona. Uma das desvantagens dessas vacinas é que a gente sempre precisa de um adenovírus diferente para cada vacina, né? No caso, né, quando a vacina é administrada, né, a gente desenvolve imunidade contra o alvo, né, que no caso é a proteína S do coronavírus, mas também a gente desenvolve diversos anticorpos e fica imune contra o próprio adenovírus que é utilizado na vacina, né, o que diminui a chance de uma próxima vacina funcionar, né. Por exemplo, aqui a gente traz, né, a vacina de Oxford e a AstraZeneca e a Sputnik V, né, e no caso a vacina de Oxford tem né, adenovírus para as duas doses e a Sputnik V tem 2, né, um diferente para cada uma das duas doses. E é justamente pensando nisso, né, porque o uso do mesmo adenovírus pode comprometer, né, as doses posteriores.
Bom, isso depende, né? Então, nos torna dependentes da descoberta e caracterização de novos adenovírus a cada vez que a gente quer fazer uma vacina. E, portanto, a gente pode dizer que são uma tecnologia um pouco menos flexível, por exemplo, do que as vacinas de RNA. Também, né, assim como o RNA, não, esses produtos utilizando adenovírus não são novos, né? Não é uma coisa que a ciência descobriu há pouco tempo, né? Já existem produtos aprovados, principalmente na China, na Europa e nos Estados Unidos, né, desde 2003, né, que o primeiro produto aprovado no mundo ocidental que foi em 2012, então faz quase 10 anos, né? Mas de fato, né, nenhuma vacina tinha sido aprovada, né? A maioria desses produtos são para doenças genéticas e câncer, né? Bom, então falar um pouco, né, das modificações genéticas, né, já que a gente está falando dessas vacinas que utilizam RNA e DNA, né, como é que funciona? É possível que elas causem algumas modificações genéticas, né? Bom, primeiro que né, um ponto bastante importante que é de ressaltar é que não é possível modificar todas as células de uma pessoa, né? Se fosse fácil fazer isso, né, a gente já teria cura para diversas doenças genéticas, né? Então essa é uma limitação ainda. Então, né, não pensem que quando a gente fala de modificação genética a gente está falando de todas as células de uma pessoa. E além disso, né, caso seja possível modificar, né, dependendo da modificação que é feita, né, o nosso sistema imune consegue reconhecer as células modificadas e eliminar elas com certa facilidade, né, se o sistema imune for saudável, né. E um dos métodos, né, que a gente comentou bastante aqui, né, de modificação genética in vitro, né, é a recombinação homóloga, né. Aqui, basicamente, né, nessa imagem a gente pode ver um exemplo bastante simplificado aqui do que seria uma recombinação homóloga, né. Nós temos uma sequência de DNA, né, que é muito parecida, né, num ponto 1, numa localização 1, e né, a outra sequência bastante similar numa localização 2, né. Uh, né, quando essa sequência é inserida numa célula, né, tem um processo, né, de reconhecimento das sequências que aproxima elas, né, e mistura, de certa forma, alguns locais, né, de uma sequência com a outra, né. E claro, se esse processo não for controlado, né, uma sequência aleatória, a gente não pode saber quais são os resultados disso, né. Só que né, uma coisa a ser considerada é que, né, é um processo bastante ineficiente, né. A gente vê que mesmo in vitro, né, apenas uma a cada 10 mil células integram, né, os genomas que são colocados dentro da célula no seu próprio genoma, né. E além disso, né, in vitro é necessário fazer uma seleção com toxina, né. No caso, né, depois que essa célula inseriu uma sequência genética no genoma, é necessário fazer uma pressão seletiva, né, evolutiva, nessa célula para que ela realmente mantenha aquela sequência dentro do seu genoma. De qualquer outra forma, ela vai expulsar essa sequência porque ela se mostra inútil para a célula, né? E no caso, né, a gente tem que considerar que esses dados são in vitro, né? E lá, né, in vitro, dentro de uma placa, né, onde tem células, nós não temos sistema imune, né? O que muito provavelmente, né, e é o que acontece, na verdade, dentro de um organismo vivo, né, o sistema imune elimina essas células modificadas, já que elas não fazem parte, né, do corpo. E no caso do RNA, né, outra técnica para modificação genética, né, é a vencedora do Nobel, né, do último Nobel de Química, que é o CRISPR-Cas, né, que utiliza, né, um RNA, só que não é o RNA mensageiro, né, que é o mesmo tipo de molécula utilizado na vacina, né, e sim um RNA guia, né. Só que além disso, né, não é só o RNA guia que causa modificações genéticas, né. É necessário também trazer, junto com a tecnologia, as proteínas Cas, né, e outro tipo de RNA que é o tracker RNA, né, que é um outro tipo de RNA que basicamente a gente vê assim, né, olhando até de maneira simplista, não é só uma molécula de RNA que é necessária para fazer uma modificação genética, né? Então a gente pode ver que o RNA mensageiro também não tem essa função de desempenhar modificações genéticas. Então essas vacinas não causam nenhum tipo de alteração no nosso genoma. Em relação às vacinas inativadas, né, os métodos clássicos de desenvolvimento de vacinas, né, elas se enquadram aqui nas vacinas de proteínas, né, e não são purificadas porque utilizam o vírus inteiro, né. No caso aqui nós temos como exemplo a Coronavac, que é aprovada e utilizada bastante no Brasil. Basicamente, né, o que a gente precisa para fazer essa vacina é que o vírus, né, que causa a doença precisa ser replicado em laboratório. No caso da Coronavac, aqui são utilizadas células de macaco, né, diferentemente do que muitos pensavam lá no início da pandemia, né, essas células não são toda vez utilizadas e retiradas de macaco, né, são linhagens que
já são cultivadas há décadas, né? São as mesmas desde anos atrás, que é bastante popular na ciência e tem sua segurança bastante descrita, então é por isso que essas células são usadas de maneira corriqueira até para aumentar o nível de segurança da produção das vacinas. Né? E um dos requisitos, né, que o vírus precisa manter a sua estrutura, né, e todas as proteínas, né, intactas ali para estimular o nosso sistema imune de maneira correta. Né? Outra opção, né, em relação às vacinas inativadas seria o uso de um vírus atenuado, né, que se replica um pouco, né, mesmo que de maneira limitada, dentro do nosso organismo. Só que para desenvolver uma vacina, né, atenuada, né, um vírus que perde, né, seu potencial de infecção e causar doença ao longo do tempo, é necessário anos de replicação, né, do vírus in vitro e muitas pesquisas sobre a segurança, né, para ver se ele realmente perdeu a capacidade de desenvolver doença e se ele não pode retornar, né, voltar a causar doença se aplicado nas doses das vacinas. Outra maneira de fazer isso é por modificação genética, né, mas da mesma forma é necessário, né, testar se essas modificações genéticas estão realmente diminuindo a capacidade do vírus em se replicar e causar doença, o que pode demorar anos. Né. De maneira geral, né, esses métodos de vacinas inativadas e atenuadas, né, são métodos antiquados, mas funcionam muito bem, tanto é que tem várias vacinas produzidas inclusive pelo Instituto Butantan que utiliza essa tecnologia e são totalmente funcionais. Né. Bom, e outra tecnologia, né, utilizada bastante durante a pandemia, mas que ainda não tem tantas vacinas aprovadas assim, é o uso de proteínas purificadas. Né. No caso aqui, né, as mais famosas são as VLPs, né, que basicamente, né, são estruturas que copiam, né, imitam, né, a estrutura de um vírus, mas são baseadas apenas em uma proteína do vírus. Né. Como a gente pode ver aqui na imagem, né, nós temos uma estrutura aqui de uma partícula viral, né, com seu material genético, uma camada de lipídios e várias proteínas na superfície. E as VLPs, né, são umas estruturas que copiam mais ou menos a estrutura do vírus, né, mas só contém apenas uma proteína, além, é claro, da camada de lipídios. A gente pode ver que até em microscopia, né, eles se parecem bastante, né, então uma tecnologia replica bastante o que acontece na vida real. São utilizadas também células, né, de inseto, aqui só coloquei para exemplificar que, né, essas proteínas têm que ser produzidas em algum lugar, né, no caso são produzidas em células de inseto, para adotar essa forma aqui. E a segurança delas, né, é muito comparável com as vacinas de RNA, já que ambas, né, se tratam de apenas um dos componentes, né, uma proteína ou uma molécula de RNA, e são moléculas bastante conhecidas no nosso corpo. Né? Nosso corpo sabe lidar bem com proteínas e assim como sabe lidar bem com RNA. E dos exemplos, né, dessa vacina é a da Novavax, que não é utilizada no Brasil, mas é utilizada em outros países já com aprovação. E uma das grandes perguntas, né, que surgiu durante a pandemia, né, foi justamente por que sempre demorou décadas, né, para desenvolver vacinas e agora a gente, né, consegue desenvolver elas em menos de um ano e dizer que elas funcionam, que são seguras e tudo mais. Como é que isso é possível? Né? Bom, primeiro que tem, né, a explicação que, né, por causa da pandemia, os processos de aprovação de estudos de vacinas são bem menos burocráticos, né, por causa da necessidade de fazer pesquisa. Isso significa basicamente que os registros dos estudos clínicos, né, necessitam de menos documentos. Além disso, tem mais pessoas trabalhando nas agências reguladoras, né? E uma coisa que foi feita logo no início da pandemia foi que os testes básicos, né, em humanos foram feitos em paralelo com animais, né? O que ajudou a salvar um pouco de tempo, né, economizar um pouco de tempo no desenvolvimento das vacinas. É importante ressaltar que nenhuma etapa foi pulada, né? Todas as etapas, estudos pré-clínicos, estudos clínicos de fase 1, de fase 2, de fase 3, até os processos de averiguação dos dados para aprovação, tudo foi feito da mesma forma, só que de uma maneira bem mais eficiente e menos burocrática. Além disso, né, como a gente já comentou, né, as novas tecnologias que são baseadas em plataformas, né, que é basicamente uma tecnologia dá origem a várias vacinas, né, teve uma atenção especial, né, principalmente com as vacinas de RNA, né, que a gente viu que quebrou o recorde aí de desenvolvimento de vacinas, mas também com as vacinas de adenovírus, né, que da mesma forma dependem da alteração genética. E ambas tecnologias aí podem ser classificadas como vacinas genéticas e de rápido desenvolvimento. Né. Mas aqui o que eu queria aprofundar um pouco mais é que a gente está vivendo a pior pandemia dos últimos 100 anos. Né. A gente vai ver um pouco por como é que isso aqui impacta, né, no tempo de desenvolvimento das vacinas. Né.
Ou como a gente pode ver, né, as vacinas começaram a ficar populares, assim, né, o conceito de vacinação começou a ficar popular depois, né, que o Edward Jenner, em 1796, né, inventou basicamente a primeira vacina. Ele observou que, né, que depois de algumas pessoas terem contato com o vírus da varíola de vacas, né, elas desenvolviam uma certa proteção, né? E aí ele desenvolveu, né, esses vírus da varíola em laboratório, né, de maneira controlada, e realmente foi capaz de proteger, né, humanos utilizando um vírus de outra espécie, né, que hoje a gente pode entender mais ou menos como um vírus atenuado, né, já que ele não causa, não é capaz de infectar com tanta eficiência assim, os humanos e causar uma doença grave. Depois, né, quase 100 anos depois, né, nós temos um outro grande avanço, né, que foi com Louis Pasteur, né, que salvou a primeira pessoa utilizando uma vacina contra a raiva. Né. No caso, ele replicou o vírus em laboratório, né, e ressecou o vírus, né, e injetou nas pessoas que precisavam se proteger contra a raiva. Dessa forma, a gente entende também que é uma vacina de vírus atenuado, né, mas com tecnologias bastante antiquadas, no mínimo. Né. E pulando alguns anos para frente, né, a gente tem a primeira pandemia aí do século, né, que foi com a gripe espanhola, né, onde mais de 50 milhões de pessoas morreram, né, um número bastante elevado aí. E como a gente pode ver, não tinham tantas vacinas assim, né, eram poucas doenças que estavam sendo pesquisadas assim, e que tinham, né, um conhecimento aprofundado a ponto de desenvolver vacinas. Né. Mas só depois, né, de aproximadamente uns 15, 20 anos, é que as vacinas começaram a se tornar bastante populares. Né. Aqui em 1935 a gente tem o Max Tyler, né, criando a primeira vacina contra a febre amarela, né, que é uma doença bastante importante, né, e foi a primeira vacina contra uma doença importante, desenvolvida com uma tecnologia de vírus atenuado. Né. No caso, o vírus da febre amarela foi replicado no laboratório até perder um pouco da capacidade de causar a doença. Né. E como a gente viu, né, demora tempo para ver isso acontecer, e nesse caso aqui demorou aproximadamente 10 anos só para atenuar essa cepa de febre amarela. Depois só em 36, né, que foi desenvolvida a tecnologia de vacina contra a influenza utilizando ovos, né? Então foi a primeira vacina importante, né, utilizando a tecnologia agora de vírus inativado, né? Depois em 63 a vacina atenuada contra a polio, outras vacinas em 71 de vírus atenuado contra sarampo, varicela e rubéola. Em 74, né, teve um avanço relevante aqui da vacina contra a meningite, que é uma vacina de subunidade. Né? No caso, né, não era utilizada a bactéria inteira, mas sim parte dela, e já era o que era o suficiente para causar uma resposta imune que protegia a pessoa. Depois, em 86, né, outro avanço relevante foi com as vacinas de subunidade, né, recombinantes. No caso, né, uma proteína aqui do vírus da hepatite B era produzida em outro organismo e utilizada para compor a vacina. Então, são apenas recentemente, né, e menos de aproximadamente 40, 50 anos atrás, que a gente tem a introdução de tecnologias interessantes para o desenvolvimento de vacinas. Né. E aqui a gente pula um pouco mais para o presente, né? Em 2020, né, a gente teve o anúncio, né, da pandemia do SARS-CoV-2, né, que causa a Covid-19. E infelizmente, né, a gente está chegando aí perto dos 3 milhões e meio de mortes, né, que é um número bem menor do que a gripe espanhola, mas mesmo assim bastante relevante. Né. E, claro, com todo o avanço científico, né, a gente conseguiu introduzir outras tecnologias, né, como a de RNA e dos adenovírus, para o desenvolvimento de vacinas. Né. Então a gente tem aqui uns marcos bastante importantes na história do desenvolvimento de vacinas, que foi a primeira vacina de RNA, como a gente viu, a primeira vacina de adenovírus sendo aprovada. Né. E essas novas tecnologias, né, principalmente com essas duas aqui, que são tecnologias genéticas, né, causaram essa revolução das vacinas, principalmente na questão de desenvolvimento, do tempo de desenvolvimento. Né. Mas aqui esse slide só é para trazer a informação de que ao longo praticamente de 100 anos, né, a gente não teve nenhuma necessidade, né, e esses 100 anos aqui foram importantes, né, para o desenvolvimento de vacinas, onde eles se popularizaram, né, mas a gente não teve nenhuma necessidade relativamente grande de desenvolvimento de vacinas, né, o que nos dava tempo de ficar anos estudando e vendo todos os detalhes minuciosos em relação à produção e os efeitos das vacinas. Né. Bom, entrando aqui então na parte final da apresentação, né, a gente vai falar um pouco da origem dos eventos adversos causados por vacinas. Né. Bom, primeiramente é bom ressaltar, né, que a simples ativação do sistema imune, né, já causa alguns sintomas como febre, fadiga, outros sintomas gripais, o que normalmente demora, né, de 3 a 5 dias para a recuperação total. Né.
Mas, né, o que causa, né, assim, o que poderia causar alguns outros eventos adversos, né? Nós temos o princípio ativo em si, né, que no caso aqui pode ser o RNA, né, ou no caso, né, de conter vírus, né, pode ser os adenovírus, os vírus inativados ou até as subunidades, né, que são as proteínas. E no caso do RNA aqui não tem, até como a gente viu, né, são moléculas que são presentes nas nossas células e tudo mais, não há reações adversas relevantes em relação à molécula de RNA. Já em relação às outras tecnologias, as reações adversas dependem muito da integridade da proteína, né? Então, se a proteína estiver íntegra, né, se o produto não estiver danificado, né, não tem nenhum tipo de problema, né? E no caso, né, as proteínas que são produzidas erradas podem, né, em alguns casos, gerar algum tipo de resposta autoimune de maneira direta ou até indireta. Mas outra possível fonte, né, para explicar esses eventos adversos são dos componentes adicionais das vacinas. No caso, podem ser os lipídios, né, que nas vacinas de RNA formam, que as nanopartículas. Né? Essa imagem aqui foi pegando a vacina de RNA como exemplo, né, da BioNTech e Pfizer. Nós temos outros componentes também, como o polietileno-glicol, né, que a gente sabe que algumas pessoas, né, mesmo que de maneira rara, podem desenvolver algum tipo de alergia um pouco mais grave devido a esse componente, né, que não está diretamente relacionado com o princípio ativo em si. E a outra explicação, né, para os eventos adversos, né, são basicamente o que a gente chama dos imprevistos, né, mas que devem ser conferidos de maneira rigorosa. Né. No caso, a gente está falando de contaminantes ou até da produção errada, né, desses componentes da vacina. Né. E isso pode acarretar, né, na presença de outros vírus ou até bactérias, né, no produto final, que não é desejado, já que não se tem controle, né, sobre esse tipo de contaminação. Ou até mesmo procedimentos feitos de maneira errada, como uma purificação incompleta, ou até erros, né, o uso de material impróprio. Então é por isso que é importante ter em mente que a vacina não é simplesmente, né, a tecnologia utilizada, né, como RNA, adenovírus, etc. Mas sim mais coisas, ela leva mais componentes e também pode ser produzida, né, em diversos locais diferentes. Então é importante ter controle de todas essas etapas aqui da produção para fazer uma vacina funcional e segura. Ou então, né, para fazer um apanhado geral, né, do que a gente viu até aqui, para entender, né, as bases da biotecnologia e da biologia molecular, a gente tem a molécula central, né, o DNA, que armazena toda a informação genética, né, no nosso organismo e em diversos outros na natureza. E desse DNA é possível produzir um RNA, né, que é uma molécula intermediária, que em alguns casos pode ser convertido novamente para DNA, mas esse é o caso de apenas alguns vírus. A grande maioria dos organismos não faz esse segundo passo. E do RNA, né, nós temos o terceiro passo, né, que é a tradução, que a gente pode produzir proteínas, né, que desempenham as diversas funções dentro de uma célula ou na natureza. Depois também a gente conversou que as principais tecnologias de vacinas utilizadas na pandemia são as de RNA, né, as de adenovírus, as de imunidade recombinante, né, que são as proteínas, né, que é principalmente utilizando tecnologia de virus-like particles, né, as VLPs, e também as de vírus inativado. Né. No momento a gente não tem nenhuma vacina atenuada perto de ser aprovada. Né. Tem alguns grupos de pesquisa, né, trabalhando na atenuação do SARS-CoV-2, mas as vacinas ainda não entraram em teste em humanos. Né. Na verdade, devem estar um pouco longe ainda de acontecer. Em relação às tecnologias que foram aprovadas, chamadas de novas, né, durante a pandemia, na verdade, né, a gente viu que elas são estudadas há décadas, pelo menos há anos, inclusive com alguns produtos aprovados em outras áreas da medicina, né, como tratamento de doenças genéticas ou até tratamento de câncer. Né. No caso, as agências reguladoras, né, dos Estados Unidos, a FDA, a EMA da Europa e até a agência reguladora chinesa foram as primeiras a aprovar essas tecnologias que hoje são consideradas novas, mas no caso ali do RNA e do adenovírus, né, a gente já tem produtos faz alguns anos, já são bem estudados em relação à segurança e aplicabilidade em humanos. A gente também viu, né, sobre a velocidade de desenvolvimento das vacinas, né, a gente viu que basicamente o processo todo é bem menos burocrático, mas um ponto importante é que ele não pula etapas. Além disso, tecnologias genéticas, né, principalmente aí com RNA e adenovírus, né, superam as microbiológicas, né, aquelas clássicas, né, que sempre tinha necessidade de trazer toda vez que tinha um organismo novo, cultivar ele em laboratório para desenvolver uma vacina completamente nova. Né. Mas talvez o principal ponto é que hoje a gente tem a necessidade de combater a pior pandemia dos últimos 100 anos, também considerando que há 100 anos as tecnologias das vacinas eram bem limitadas. Né. Como a gente viu, só depois da pandemia da gripe espanhola
foi que as vacinas ficaram bem populares. Então a gente não teve nenhuma necessidade depois disso de desenvolver uma vacina tão rápido, né? O que explica, né, a demora e a burocracia nas agências reguladoras e tudo mais. Em relação às reações adversas, né, a gente viu que as vacinas são compostas não só apenas da tecnologia, né, que é a principal delas, mas também de aditivos e também do processo de produção, que é bastante importante, né? Todas essas etapas, né, todos esses componentes, essas variáveis, precisam ser checadas, né, de maneira correta e também possuem maneiras diferentes, né, de serem verificadas. Então, não necessariamente, né, as reações adversas estão atreladas diretamente à tecnologia da vacina, né? E o último ponto que é bastante importante, né, que a pandemia tornou popular, foi as vacinas baseadas em plataformas, né? Basicamente, né, a partir de uma tecnologia, nós podemos ter várias vacinas. Isso é bom porque aumenta, né, a velocidade das vacinas e também a segurança delas, já que os eventos adversos, né, esperados para uma das vacinas é bastante similar às demais desenvolvidas a partir da mesma tecnologia, né? Aqui no caso a gente tem o exemplo da vacina de RNA, que é baseada em plataforma também, onde a gente pode simplesmente, né, tirar um pedacinho aqui que é representado em azul, né, representa, por exemplo, o SARS-CoV-2, e substituir por praticamente qualquer outro vírus que se tenha a informação genética, né? Então a gente consegue, com a mesma tecnologia, desenvolver diversas vacinas com propriedades de segurança similares. Bom, essa era a apresentação, né? Eu tenho aqui algumas dúvidas, né, que o pessoal queria tirar e eu posso responder brevemente, né? Bom, a primeira dúvida é que é o que aconteceu, né, com a vacina da Sputnik e a Anvisa, né, que ela não foi aprovada, né? Bom, primeiramente, né, a vacina tem seus dados publicados, né, é uma vacina com uma tecnologia realmente bastante promissora, uma tecnologia boa, que já se tem conhecimento, né, inclusive outras vacinas utilizam tecnologia bastante parecida, né, e os trabalhos que foram publicados em relação à Sputnik realmente mostram grande segurança e um nível de proteção relativamente alto, né, mais de 90% aí de eficácia nos estudos, e já tem alguns países utilizando essa vacina, né. Bom, o ponto da Anvisa, né, eu observei todos os critérios da Anvisa e tudo mais. A gente pode voltar aqui alguns slides. O ponto da Anvisa pode ser entendido melhor aqui nesse slide, né. No caso, né, a negação da Anvisa não foi apenas, né, na questão ali de replicação da vacina, que foi produzido errado, né, que está atrelado à tecnologia, né, do princípio ativo em si. Mas sim, né, tem diversos outros pontos, né, que a Anvisa apontou que, né, não permitem que ela verifique, né, se a produção está feita da maneira certa, né. No caso, né, se os componentes adicionais estão sendo incluídos da maneira correta, ou até, né, a verificação de contaminantes, ou até uma possível controle de produção, né, para evitar as produções erradas, né, não sabe se está sendo feito, né. Então a Anvisa não aprovou, não foi por causa dos resultados já publicados, ou até mesmo por causa da tecnologia em si, mas sim porque a verificação, né, desses outros pontos que são tão essenciais quanto a tecnologia e os resultados publicados, né, não foram atendidos, né. Então foi esse o grande problema da vacina, né. Essa vacina é ruim, a vacina não presta. Não, na verdade é uma vacina bem boa, mas né, o governo da Rússia, né, e os pesquisadores devem mostrar, né, que, né, a produção e a distribuição da vacina está sendo feita da maneira correta, né, antes da aprovação. Bom, a outra pergunta é sobre os casos de trombose, né, e a vacina da AstraZeneca. Bom, realmente, né, teve alguns relatos, né, de trombose totalmente atípicas, né, conectados com a vacinação com a AstraZeneca. De fato, isso ocorreu, né. Ainda não se sabe se os casos de trombose estão diretamente relacionados à vacina, mas tem um padrão, né, de comportamento ali clínico que pode se dizer que a vacina está envolvida, né. Então, a informação que se tem até o momento é que esses casos aconteceram principalmente em mulheres, né, numa certa idade, né, aproximadamente com menos de 50 anos. E esse fator está atrelado basicamente a uma resposta autoimune, né? Então a gente sabe que respostas autoimunes estão atreladas a fatores genéticos, né? E algumas vacinas, alguns componentes, inclusive, não apenas vacinas, podem estimular que essas características de doença autoimune, né, apareçam na pessoa. Foi isso que aconteceu. Mas um ponto importante, né, que é
tem que ser ressaltado é que essa frequência, né, de casos de trombose é extremamente baixa. É bem menor do que os casos de trombose causados por outros medicamentos, né, que são aprovados há muito tempo, principalmente anticoncepcionais, né, falando aí das mulheres, né. Então não teria motivo de realmente barrar, né, o uso da vacina. Inclusive, né, esses casos de trombose mesmo que possam parecer um pouco assustadores, né, para quem lê, né, eles são totalmente tratáveis, né, que no momento, né, que estava acontecendo não se tinha uma ideia muito bem do que estava se passando ali com os sintomas e tudo mais, mas hoje a gente já tem uma informação bem melhor, né, comparado com o momento que eles aconteceram, e essas tromboses podem ser devidamente tratadas. Claro, né, respeitando ali os cuidados que deve ter, que já foram incluídos na bula da vacina e tudo mais, né. Em relação à vitamina D, né, aqui a gente entra um pouco na parte de tratamento, né, que eu não mencionei na apresentação, mas a gente pode comentar um pouco. Sobre a vitamina D, né, eu costumo falar que, né, a vitamina D não é exatamente um remédio, né, então não é exatamente um tratamento, né, mas ele é classificado, pode ser classificado como um suplemento alimentar, né. Bom, em geral, né, suplemento de vitaminas assim não tem nenhum problema, então não é contraindicado, né, com nenhuma ocasião, né, principalmente pessoas que têm algum certo problema em adquirir, né, vitaminas, é altamente recomendado que as pessoas tomem, né. E também não é muito provável, né, que uma pessoa vai ter uma overdose de vitaminas, né. Nosso corpo elimina facilmente, né, as vitaminas. Então qualquer excesso que tenha, o corpo vai eliminar. Em relação à vitamina D, ela realmente ajuda o sistema imune, né, a se manter saudável, né, ele ajuda em outras funções biológicas também, mas não é uma coisa recomendada especificamente contra a Covid-19, né. É o consumo, né, de vitaminas, é o recomendado, né, diariamente, né, para manter uma pessoa saudável de maneira geral, né. Não só a vitamina D, mas também qualquer outra coisa, né, de verduras, fibras e tudo mais. Tudo isso ajuda nosso sistema imune a ficar saudável. Só que não há conexão entre o consumo de vitamina D e a redução na transmissão, ou até mesmo na melhora de pacientes já infectados, ou até na proteção, né, de pessoas que não estão infectadas. Então não tem uma relação direta ainda entre o consumo de vitamina D e a proteção, ou até melhora de pessoas já infectadas quanto a isso. Mas, né, as pessoas que desejarem tomar para manter aí uma dieta saudável, uma vida saudável, é totalmente recomendado. Bom, já a ivermectina, né, agora a gente está falando de um remédio mesmo, né, não um suplemento alimentar. A ivermectina, né, originalmente, né, ela tem uma função aí de tratar vermes, né, de parasitas, né, no caso, e já é uma droga aprovada há décadas, né, sem nenhum tipo de efeito colateral grave, né, até o momento, né. Só que é importante ressaltar que a bula, né, da ivermectina, ela traz que apenas, na maioria das vezes, apenas uma dose anual é necessária, né. Ou em alguns casos mais graves, né, de infecção parasitária, as pessoas podem tomar até 4 vezes ao ano. Pelos relatos que eu tenho, né, essa ivermectina no Brasil está sendo utilizada bem mais frequente, né. E alguns trabalhos já trazem, né, alguns relatos de problemas no fígado, né, a respeito da dose frequente de ivermectina, né. Em relação, né, ao uso da ivermectina, né, para ser um pouco mais direto, né, ele não é aprovado em basicamente nenhum local do mundo, né, para tratamento de Covid-19. Nenhuma das agências reguladoras respeitadas, né, por exemplo, da Europa, ou de outros países, né, como os Estados Unidos também, e do Reino Unido, não aprovam o uso de ivermectina, né? Na verdade, eles inclusive recomendam não utilizar, né? Exatamente o contrário, justamente porque os trabalhos mais confiáveis, né, que foram feitos com ivermectina mostraram que ele não possui nenhuma ação preventiva e também não tem nenhuma ação de tratamento, né? Ou seja, se a pessoa não tem Covid-19, não faz diferença tomar ivermectina ou não em relação à possibilidade de se infectar. E se a pessoa estiver infectada, né, também não traz nenhum ganho nos quadros clínicos, né? Porém, um aspecto que é importante conversar, né, é que o Brasil recentemente, né, passou por
uma fase da pandemia bastante aguda, né? Talvez uma das piores, né, momentaneamente no mundo. E o que, né, causa um certo, eu diria até desespero, né, na população, não só na população, né, mas também na comunidade médica, assim, né, que sabe que não tem um tratamento totalmente eficaz, né, e também é pressionada, né, até pelos pacientes ou até pela população em geral, né, para atuar, né, contra uma pandemia que aparentemente não tem muito o que se fazer além de se vacinar, né. Então é entendível, né, que muitas pessoas busquem tratamentos alternativos e até médicos procurem fazer uso de drogas que não são tão comuns assim, né? Mas o fato é que realmente a ivermectina não tem um efeito benéfico, né, contra a Covid-19, né? Por isso que é recomendado que as pessoas não tomem, né, justamente para tentar evitar os efeitos colaterais que podem ser danosos, né, em relação à Covid-19. Então é isso, né? Essas são as principais dúvidas, né? E eu convido a todos que né, sigam o canal no YouTube, né, Unisciência, né? E no Instagram também, a gente está no unisciência.gm, né? Busquem lá pelos vídeos de vacina e também falando um pouco sobre o vírus e tudo mais, todos os aspectos em relação a efeitos colaterais, ao que aconteceu na questão da trombose, tem tudo lá. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês e aproveitem aí a apresentação e o vídeo. Tchau, tchau.